Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lobo e Vaz Cast, podcast que nasceu da ideia de falar sobre o lado prático do direito e dos negócios, trazendo casos e desafios do nosso dia a dia de uma forma leve e descontraída. Eu sou Nayane, sou advogada trabalhista e previdenciarista e sócia da Lobo e Vaz, e hoje eu tô com a minha sócia e co-host Andréia. Oi pessoal, eu me chamo Andréia Barriquel Lusa, sou advogada trabalhista também, sócia na Lobo e Vaz, especialista em compliance, e hoje vamos nos reunir aqui para falar sobre um tema bem importante, bem interessante e que cada vez mais tem se discutido, né? Que é a saúde mental no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E para isso a gente convidou uma psicóloga clínica e organizacional com ampla experiência em programas de saúde ocupacional e prevenção de riscos psicossociais. Seja bem-vinda, Paula. Olá, pessoal. Obrigada, Nayane. Obrigada, Andréia, pelo convite. Sinto muito lisonjeada de estar aqui nesse momento hoje e poder falar sobre um tema que faz parte do meu dia a dia, na minha vida pessoal, na minha vida profissional e agora na vida organizacional das empresas. Muito obrigada pelo convite. Legal. Bom, então vamos começar, né? Paula, a gente já vai passar a palavra para ti, porque o nosso assunto vai ser te explorar um pouco mais aqui, para saber um pouco mais desse assunto, não só na parte jurídica, como na parte da psicologia em si, né? Então, assim, eu tenho como dados aqui que no ano de 2024 foi registrado 472 mil afastamentos do trabalho por saúde mental. E um aumento, assim, mais ou menos de 68% relativo ao ano de 2023. E que é um valor e um dado muito alto, muito expressivo, né? Você acredita que isso tenha ocorrido por qual razão esse crescimento tão acelerado? Na verdade, assim, a saúde mental, ela, por muito tempo, ela foi subnotificada, né? Então, nunca deixou de existir problemas mentais, transtornos mentais, o adoecimento, a dita ansiedade, depressão, isso nunca deixou de existir, isso sempre esteve no nosso dia a dia. A partir do momento onde, principalmente a Previdência Social, no início desse ano, em fevereiro, para ser mais exata, trouxe os números dos afastamentos de 2024, esse número ficou um pouco mais acessível à população, de um modo geral. Uhum. E aí que eu acredito que veio o grande susto, né? A própria Previdência chama de crise de saúde mental, e concordo, porque de fato foi necessário trazer esses dados para que a gente pudesse ampliar um pouco o olhar em relação a isso. Em relação à pergunta que você me traz, né? De onde que vem, né? Nós podemos, a saúde mental ou a doença mental, ela é multifatorial, tá? Então a gente sempre tem que pensar que não é um caso isolado, não é algo específico que acontece Sim. na vida do ser humano que faz com que ele tenha ou não tenha transtornos mentais. Tem impacto genético, tem impacto hereditário, tem impacto do ambiente, tem impacto social, tem vários impactos, medicamentoso e assim vai. Quando a Previdência Social traz os afastamentos, os 472 mil, e diz, né, justamente que de 2023 a 2024 foi um aumento de 68%, nós estamos falando, de fato, aqueles casos que foram validados pelo INSS. Que foram comprovados. Que seria da relação de trabalho. Que, na verdade, é isso, da relação de trabalho, mas que é a ponta do iceberg. Né? Considerando que a Previdência Social ela não vai, vamos dizer assim, considerar todos os CIDs como transtornos ou para afastamento, nós estamos na ponta. Então, isso foi que de fato foi considerado. Mas se a gente vai se aprofundar um pouco mais, principalmente na clínica, eu vejo que temas como ansiedade, depressão, burnout, eles são muito mais comuns do que as pessoas imaginam. Complementando, trazendo alguns dados que considero importante, né? Só no ano passado, em relação a esses afastamentos, foram 3 bilhões de reais, né, assim, que foram investidos pelo governo para o tratamento desse afastamento de saúde mental. E isso é um dano que tem para o governo e para as empresas, porque a média de um afastamento é de 3 meses. Então, esse colaborador, ele se distancia dessa empresa por no mínimo 3 meses. E o impacto que tem esse não cuidado da saúde mental. E sobre isso que você falou, sobre a questão dos afastamentos serem de fato a ponta do iceberg, quando a gente fala em afastamento, necessariamente a pessoa que foi afastada em razão da saúde mental, ela é uma segurada do INSS. Isso sem contar todas as outras pessoas que ou
trabalham ou trabalham sem um vínculo empregatício, são PJs, e aí não têm acesso aos afastamentos previdenciários, né? Então, realmente, esse número é muito maior do que de fato aparenta, né? Do que de fato houve a pesquisa ali, houve o registro nesse ano de 2025, baseado em 2024. E aí, a gente também vem de um cenário pós-pandemia, né? Onde muitas empresas se viram obrigadas a demitir em massa, mudar muito a estrutura empresarial para não fechar as portas, né? E hoje elas se encontram nessa economia pós-pandemia, tendo o mesmo fluxo de demanda, tendo o mesmo fluxo de cobranças ali, com uma equipe muitas vezes muito mais enxuta, mais reduzida, né? Tu acredita que esse cenário pós-pandêmico, ele influencia também na saúde mental? Muito, influenciou muito, porque mexeu em pilares importantes na vida do indivíduo, né? Que foi a questão de morte, né? Então, riscos, né? Riscos de se infectar, risco de se contaminar, risco de contaminar alguém que ama, viu pessoas falecerem pela pandemia, viu seus trabalhos, né, estarem numa linha de risco também, né, de perder trabalho, perder a questão financeira, que também é outro pilar muito importante. Então, assim, a pandemia teve total impacto. No início da pandemia, em 2020, já se tinha aí 91 mil afastamentos, né, desses 472 que foi em 2024, em 2020 já se tinha 91 mil. E veio numa crescente, né? A 283 em 2023 e a 472 em 2024. E vai vir numa crescente. Porque a pandemia, ela trouxe, além dos transtornos mentais, trouxe o isolamento, né? Que já gera esse transtorno. Que já gera o medo, né? A insegurança que está impactada em vários cenários, a falta de possibilidade de buscar a saúde com tranquilidade, porque os hospitais estavam ocupados, né? O risco de sair à rua também trazia muito medo. Então, assim, foi um momento de muita insegurança. Então, quem essa consciência fica bem, né, com a sua saúde mental tranquila num ambiente de insegurança. Então, a pandemia, sim, trouxe muito à tona os transtornos mentais, mas até depois, num contexto, eu vou falar o lado positivo da pandemia, porque ela foi um divisor de águas em relação a danos, né, transtornos mentais, e a possibilidade de melhora de visão, né, enquanto saúde mental. Sim, porque a partir da pandemia, além de todas essas questões de diminuir a presença no ambiente de trabalho, porque criou novos cenários, né, de local de trabalho, mas também a preocupação porque muitas pessoas realmente adoeceram em razão disso, não só do trabalho, mas, claro, do medo, né, de ficar sem trabalho, da redução de jornada, do quadro de colaboradores, porque muita empresa reduziu o quadro de colaboradores, né? E eu vou pegar esse gancho e vou falar, então, vamos tentar falar um pouco sobre essa questão do ambiente interno dessas empresas, né? E o que pode ter acontecido? Então, voltamos no ambiente de pós-pandemia, voltamos a trabalhar internamente. E aí surgiu-se essa questão de violências, né, dentro do ambiente de trabalho, do ambiente corporativo. Pressão, assédio, né? Tu tem visto isso com mais frequência? Tu chegou a identificar isso depois da pandemia? Voltaram a trabalhar internamente algumas pessoas? Tu achas que aumentou, então, essa questão desses tipos de violência? A violência, ela vem agregada a uma série também de contextos, né? Esse colaborador que conseguiu permanecer no seu ambiente de trabalho no período de pandemia, ele conheceu um novo cenário, que é o home office, né? Porém, conhecer um outro cenário, que é trabalhar dentro de casa, lidar com os filhos, com a esposa, com o esposo, com a casa. E, então, assim, acabou se tornando muitas vezes multiprofissional, né? Ou vamos dizer assim, se dividindo em diversas tarefas. Quando ele retorna para o ambiente de trabalho, ele vem numa outra velocidade, numa outra dinâmica. Muitas vezes já vem descontente, não quer voltar. Então, as empresas precisaram de novo se estruturar ou aprender a lidar com esse novo colaborador que ficou ali por 2-3 anos afastado da organização. E nós temos uma cultura, né, Andréia, que vem sendo amplamente, né, estabelecida, que é da produtividade, que é do ser humano produtivo, ativo, alta performance em tempo integral. Então, essa insegurança de trabalho faz com que muitas vezes
os gestores, não quero culpar somente os gestores, mas assim, Sim. responsabilizar ninguém, mas assim, todo mundo está buscando por uma alta performance para manter-se no emprego, ou para ser superior, ou para melhorar o seu status. E só que isso vai exigindo muitas vezes de um outro momento, uma velocidade que muitas vezes o ser humano não consegue acompanhar. Então, assim como veio os números que trouxeram o transtorno mental como evidência, veio também a própria lei, né, do governo, que solicitou ali a atualização, que fez a atualização da NR1, implementou e está solicitando que as empresas implementem esse tipo de norma para que o cuidado seja, de fato, da empresa também para esse colaborador. Eu acredito que é um momento muito especial, tá? Muito especial, que nós podemos utilizar dele de uma maneira muito efetiva se nós soubermos aproveitar, que é de fato conhecer o teu colaborador, poder proporcionar para ele um ambiente de trabalho saudável e com qualidade, tão quanto às vezes era em casa. Então o cenário mudou, eles conheceram um novo cenário e agora as empresas vão precisar se adaptar a esse novo cenário e esse colaborador que retorna com ou sem transtorno mental. E trazendo esse bem-estar para o colaborador, o próprio empresário ele tem benefícios absurdos, né? Aumento de produtividade, ausência de rotatividade dentro da empresa, enfim, a ausência de afastamentos que, querendo ou não, geram um transtorno para o empresário, né? Para a empresa ali, para o dia a dia, tem que colocar alguém para trabalhar ali no local, na função que o colaborador que foi afastado desempenhava. Às vezes é uma doença ocupacional, o afastamento se deu por uma doença ocupacional que eventualmente gera um risco até de passivo trabalhista, dano moral, dano material e por aí vai, né? E agora, Paula, a gente tem visto nos últimos anos, acho que especialmente de 2024 para cá, um aumento nessa questão da indústria wellness, né? Que abrange aí a práticas voltadas ao cuidado da saúde mental, da saúde física. A gente vê que as pessoas cada vez mais estão preocupadas de fato com isso. Mas, em contrapartida, e até de forma bem contraditória, a gente vê que o número de afastados, ou até mesmo de pessoas que tem algum tipo de problema com a saúde mental tem aumentado. E eu queria saber o que você acha, o que explica essa contradição, né? Essa balança ela nunca chegou no meio termo, né? Então, da mesma maneira em que outras gerações tinham a saúde mental subnotificada, ou seja, isso não era diagnosticado, isso era internalizado, mas eles permaneciam na empresa, então assim, tinha ali o colaborador mais assíduo, mas porém ainda adoecido. Hoje inverte-se, né? Tem esse colaborador que quer ser saudável, quer se cuidar, mas continua também num adoecimento. Então assim, não significa necessariamente que a gente vai chegar num consenso que essa balança vai ficar um parâmetro um pouco mais tranquilo, assim, mais nivelado. Não é isso exatamente, né? Então, assim, nós buscarmos o máximo dar essa qualidade para esse colaborador que hoje entende que a saúde mental precisa ser vista, que antigamente não era, né? Então, assim, a empresa que realmente se preocupar com isso, ela vai estar à frente, ela vai estar ganhando, porque, como você bem falou no início da tua fala, é sobre o modo que a empresa vende, é esse colaborador mais retido, né? É você buscar novos talentos, o talento que queira, de fato, trabalhar na tua empresa, que queira, de fato, vestir a camisa. Mas hoje em dia são gerações diferentes, inclusive nas necessidades. Então, o colaborador ele já não entra mais só pelo dinheiro, ele entra pelo que a empresa oferece também. E se você oferece algo que supre a necessidade dele do dia a dia de nutrição, de cuidados, de autocuidado, de preservação, de saúde mental, você vai ter um colaborador muito mais inteiro dentro da tua organização do que até anteriormente, né? Então, essa estabilidade de ter um colaborador por muito tempo não significava que ele não estava em adoecimento ou que não ia gerar um passivo ou que não ia gerar um certo problema dentro da organização. Nós mudamos o cenário. Hoje a saúde mental, ela é diagnosticada, ela é passível, né, de controle ou de cuidado, e a partir do momento que toda vez que a gente tem um diagnóstico, a gente aprende a lidar com ele. A gente sabe lidar com aquela temática. Né? Deixar no escuro não vai mudar em nada o nosso cenário, principalmente que hoje tem esse excesso de afastamento. Né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Cada vez mais vai ficar pior. E isso é bem interessante, essa questão das gerações diferentes em empresas, né?
Porque hoje quem ocupa mais cargos, principalmente cargos maiores, né? Se tu for ver em questão de idade, né? Então a geração dos millennials aí ainda pega uma geração X ali, que é o pessoal mais velho, e que para eles era normal alguns tipos de tratamento, o bullying era normalizado, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar, né? E essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, que já está ocupando o mercado de trabalho, que é a geração Z, eles já enxergam de uma forma diferente, né? Talvez tenha sido, tu pensas assim que pode ter sido influência dessas novas, essas mudanças de comportamento pode ser gerado para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho? Sim. Porque quando nós vamos estudar as gerações, vamos situar 4, né? A Baby Boomers, a geração Y, se não me engano, né? É isso? Primeiro é a X, né? E a Y, que é os millennials. Isso, X, millennials e depois a Z, né? A Z é a última, de 13 a 28 anos. Então, assim, eles estão entrando no mercado de trabalho. Né? Então, só que eles entram no mercado de trabalho com uma perspectiva sobre saúde mental muito diferente da geração Baby Boomers, né? Baby Boomers estaria hoje com 79 anos, mais ou menos, né? Talvez ainda gestores, donos de empresa estão nesta geração. Exato. E era uma geração que vem afirmar justamente o que eu comentava antes, assim, né? De que a saúde mental era um tabu. Né? Saúde mental era subnotificada, usando de novo a palavra, né? Então, assim, era mais fácil não vê-la, né? E ter esse colaborador assíduo, porque em contraponto, esse colaborador tinha muito medo de perder emprego, então casava com a empresa, né? Então, nós tínhamos uma pessoa que ficava muito tempo, mas ficava adoecida e a empresa não olhava para esse adoecimento. Se tratando dessa geração. Até porque eles vieram no cenário pós-guerra, precisavam do emprego, precisavam reconstruir a vida, né? E até aquele critério de estabilidade mesmo, né? Exato. Que se reconhecia muito a pessoa que ficava 10, 15, 20 anos numa organização. Isso era muito validado nessa época, nessa geração. E depois a gente veio com uma modificação, né? Então, sempre quando a gente está falando de geração e de trabalho, nós temos que falar do lado do colaborador e do lado da organização. Então, assim, o colaborador que veio nas próximas gerações já começou a entender um pouquinho sobre saúde mental, mas não colocava ainda em prática. Então, ainda não conseguia ter o equilíbrio vida-trabalho. O mesmo contraponto, trabalhava um pouco aqui, trabalhava um pouco numa segunda empresa, se dividiu essa geração em duas a 3 empresas no máximo. Aí vem o millennials, né, que já conhece mais sobre saúde mental, porém começa a pressão, né, então começa muito mais insegurança financeira, começa muito mais querer ter coisas e automaticamente aumentar trabalho, aumentar carga horária por si só, né, ou até empresarial, mas já conhece a saúde mental. Então, tenta-se ter um equilíbrio de vida e trabalho nessa geração. E essa nova, não. Essa nova não está necessariamente mirando a estabilidade, ficar 10, 15 anos. Sim. Ela está mirando qualidade. Né? Então, assim, a cada geração, nós fomos nos transformando. Fomos pegando o que de bom tinha na geração anterior, o que de ruim tinha na geração anterior e modificando para a próxima. Isso é um movimento natural, né? Nós fazemos isso com os nossos filhos. Então, assim, modificamos a nossa estrutura maternal da anterior. E assim vai. O mercado de trabalho ele evolui dessa mesma maneira. Então, por isso da necessidade das organizações entenderem que o momento mudou. E que esse momento precisa mudar também conforme as gerações e conforme as necessidades. A saúde mental está aí, a gente precisa olhar para ela. Né? Precisa acolher ela, entender o que está acontecendo e dar suporte, ser rede, né? Eu gosto de olhar para a empresa como uma rede, você ser o suporte desse colaborador. Esse colaborador seguro, ele fica com você. Ele vai te oferecer produtividade, vai te oferecer qualidade, né? Ele de fato vai estar entregue à organização. Com certeza. E a gente vê que o ingresso dessa geração mais nova no mercado, ele gera... faz com que o mercado ele se adapte, né? A gente vê hoje que a maioria das empresas está extremamente focada em concessão de benefícios como Gympass, Total Pass, ou até mesmo plano de saúde, que antigamente a gente não via tanto as empresas pensando em questão de assistência de saúde, assistência odontológica e tudo mais. Então a gente vê que tem esse crescimento, essa evolução no mercado e também na legislação, né? Em 2022, a OMS e a OIT criaram diretrizes importantes sobre a saúde mental e a gente vê também um crescimento em relação à legislação e que a legislação ela tem exigido alguns cuidados.
Então, ali em 2022, se não me engano, a gente teve a Lei Emprega Mais Mulheres, que apesar de ela não ser especificamente sobre a saúde mental, ela contribui, né? Ela trouxe algumas alterações ali na CIPA e fixou algumas medidas para o combate ao assédio, que é uma das violências que gera ali um problema ali na saúde mental dos colaboradores, muitas vezes. E também, né, a tão falada ultimamente, a NR1 e o selo de empresa promotora da saúde mental. Você acredita que essas medidas elas têm ajudado na prática a evolução aí do mercado? Ainda são medidas que estão sendo implementadas, né, gradualmente. As empresas estão tomando conhecimento sobre, algumas empresas também estão oferecendo o seu trabalho para essas novas, para atender essa nova demanda, né? Então, assim, a ER foi ali atualizada em agosto de 2024, mas só foi começado a olhar, assim, pelas empresas, pelas organizações agora, né? E ainda foi, né, prorrogada aí por mais um tempo. Então, assim, as empresas estão com um pouco certa cautela em relação a isso, né, a implementar de fato. Mas, assim, vai precisar ser visto, né, e tá aí, tem boas empresas que podem trazer, proporcionar esse serviço para essa organização ficar mais tranquila, mais consciente em relação ao que precisa ser feito. Não sei se era exatamente essa pergunta, se quiseres sim. que eu complemente. Até só um ponto ali que você comentou que foi a questão da fiscalização, ela foi adiada, né, para 2026, salvo engano, em maio de 2026. Apesar da fiscalização ela ter sido adiada, esse é um problema que se tem hoje, né? Então precisa ser resolvido o quanto antes. E além disso tudo, embora não haja autuações administrativas, a gente sabe que em nível judicial existe um risco de passivo e um risco alto, né? Então, se for verificado num processo trabalhista que, numa análise ali de doença ligada à saúde mental, uma doença ocupacional, que a empresa não toma medidas, não implementa medidas de prevenção e até mesmo de mitigação desse risco psicossocial, existe uma grande chance aí de estabilidade, de indenização por dano moral, dano material. E, claro, muito além disso, também a questão do bem-estar, né? Muito além do passivo, né? Também tem a questão do bem-estar e que isso gera ali um meio ambiente de trabalho doente, né? E que nunca mudou, né? Porque eu quero dizer assim, as ações, né, trabalhistas sempre exigiram as mesmas condições para o trabalhador. Só que agora a lei passou a olhar, não, vamos ver isso aqui, porque isso aqui vai ter que ter mudanças. Então, eu já vou pegar esse gancho aí que a gente falou da NR1, né? Porque ela é o que é o foco agora, né? Dessas grandes mudanças que, apesar de ter mudado a punição, vamos dizer assim, a fiscalização para o ano que vem, a ideia é que as empresas comecem a implementar nesse ano. E o que diz, né, praticamente, então, qual foi a grande mudança aí da NR1, né? Que é incluir, então, as questões de saúde mental, os riscos, né, dentro do programa, né, do programa de gerenciamento de riscos, né? Então, ali dentro desse programa vai ter um grande papel aí talvez do psicólogo, né? Que vai ser essa implementação, atuar junto com o RH, atuar junto com o jurídico, né? Para trazer essa segurança. Tu achas que isso é a grande mudança que talvez tenha trazido essa NR1, a inclusão de uma ajuda psicológica, de um psicólogo atuando junto com esse programa? A exigência legal é uma atualização do PGR, né? Isso vão ser empresas de segurança do trabalho que vão implementar, que na verdade é só uma atualização ali do PGR, onde se tinha antes uma análise e fiscalização dos controles de riscos físicos, biológicos, químicos, agora implementaram riscos psicossociais. Então, essa parte de atualização do PGR as empresas vão precisar fazer. Só que quando o governo fala riscos psicossociais, ele está envolvendo o psicológico, o emocional. Então, quais são os riscos emocionais que esse colaborador pode estar vivenciando, que pode vir a gerar um transtorno mental e, por consequência, um passivo, um prejuízo para a empresa e para o governo. Então, quando o governo estabelece essa atualização, ele quer, né, ele solicita que as empresas implementem, né, então previnam
e promovam ações que controlem os riscos psicossociais. Exato. Então, assim, vai precisar sim daí de um psicólogo, né? A lei não define exatamente qual é o profissional que vai se fazer, mas só que assim, a gente tem que chegar num consenso muito ético em relação a isso. Quando nós falamos de riscos psicológicos, estamos falando de uma análise técnica validada, né? Com instrumentos validados também. Então, assim, nós estamos falando de um profissional que é o capaz em si de implementar uma informação dessa. Porque, assim, um psicólogo é ele que vai conseguir ver de fato o dano emocional que determinada ação que a empresa está tomando pode vir a gerar nesse colaborador. Através de uma avaliação, de teste, questionário, a gente consegue verificar como é que está o nível de ansiedade, de depressão, se essa ansiedade ela é externa, se ela é interna, por mais que é difícil fazer essa divisão, mas um psicólogo consegue fazer, né, essa análise até para verificar se é do ambiente de trabalho ou se é do ambiente pessoal, se é do ambiente externo. Porque o PGR ele vai trazer as normas como ele traz lá, que tu tem que fazer o PCMSO também depois, ele vai fazer a gestão de riscos, que é esse o papel dele. Agora, a prática. Como atingir isso? É através tanto do psicólogo, né? Isso. E RH, vai ter um conjunto ali, um jurídico, né? Exatamente, porque as empresas encaram que seja só um programa a mais ali de adicionar. E então, realmente, é só uma segurança do trabalho que vai fazer mais um acréscimo no programa, mas a ideia não é essa, né? Não. A ideia principal é que, primeiro, nós possamos prevenir, né? E como que seria a prevenção? Através de um diagnóstico, de um mapeamento. Exato. Então, assim, como que eu vou fazer um diagnóstico de saúde mental sem um psicólogo? Né? Começa por aí. Então, a gente precisa, sim, um profissional adequado, especialista na área, para identificar como que está a saúde emocional desse colaborador dentro dessa organização. E não só isso, eu aumento como está a saúde emocional da organização. Tá? Então, assim, eu tenho uma empresa que se chama PS Consultoria Gestão da Saúde Mental, onde eu atuo justamente dentro das organizações nessa temática. Eu venho para oferecer, né, através da minha equipe, sou psicólogo, tenho um sociólogo organizacional e um administrador, nós vamos mapear exatamente como a gestão está, tanto emocionalmente quanto estrategicamente, como os líderes estão emocionalmente e estrategicamente, como o colaborador está emocionalmente. Após isso, a gente fecha o diagnóstico e identifica os pontos de risco. A partir dos pontos de risco, a gente vai para a segunda etapa que o governo pede, que é a promoção. Ok, identificamos que, sei lá, uma liderança não está conseguindo comunicar bem para os seus colaboradores, está tendo um ruído ali. Então, dentro da promoção, nós vamos analisar e vamos identificar para a organização, olha, implementem um treinamento para a liderança sobre comunicação assertiva, né? Ou sobre a comunicação não tóxica, alguma coisa nesse sentido. Então, nós, a partir do mapeamento psicológico e emocional e estratégico dessa organização e desses colaboradores, é que a gente pode oferecer que tipo de promoção essa organização precisa. E aí, depois da promoção, pode ser criado códigos de conduta, pode ser criado treinamentos, workshops, palestras. Que é o que ajuda aí o RH, o jurídico da empresa a promover compliance, a fechar, né, essa preocupação, essas mudanças na empresa. E né? ter material também, né, André? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, assim, é você ter material de fato de que você está promovendo saúde mental, de que você não está abstendo-se, né, de oferecer o bem-estar para o teu colaborador. E que se porventura ele vier para um adoecimento, tem tanto o meu laudo técnico, né, e psicológico, como estava a saúde mental dele na minha análise, como tem os documentos que vocês entregaram treinamento, que vocês entregaram palestra, que vocês entregaram para esse líder também algum tipo de workshop. Então, assim, você complementa na promoção aquilo que foi diagnosticado pelo próprio colaborador, né? Excelente. Você ter dados numéricos do colaborador. Claro. A informação vem dele e a partir dele a gente promove. E depois tem uma terceira etapa que também nós implementamos enquanto PS, né? Que seria a revisão, que é o processo de você, a cada 4 meses, 6 meses, anualmente, a gente reavaliar esse colaborador, essa saúde mental do colaborador, né? Fazer uma análise psicológica dele, de como ele está, verificar como que está o clima organizacional, os indicadores da implementação e como eles estão nesse momento. Então, tudo, de novo, é mais material e em contraponto, você está oferecendo qualidade de vida e também, né, complemento com a própria fala da Nayane, que é sobre o certificado.
Então, além da atualização da ANR, o governo vai certificar empresas promotoras de saúde mental que conseguirem entregar para o seu colaborador uma série de informações, mas principalmente apoio psicológico e psiquiátrico, né? Uma gestão de qualidade, um clima organizacional adequado. Então, assim, algumas palestras, treinamentos, workshops, Sim. isso também inclui dentro da certificadora. Então, tudo que a empresa estiver fazendo agora, neste momento, ela está fazendo numa composição muito maior, né? Ela está fazendo para cumprir uma lei? Tá fazendo para cumprir uma lei, mas ela vai trazer muitos benefícios para ela própria, né? Enquanto nome, enquanto marca, enquanto retenção, enquanto controle de absenteísmo, enquanto produtividade, um colaborador produtivo, ele te traz muito mais recurso. E também você pode, daqui a um pouco, né? Você, enquanto empresa, pode ser uma empresa nomeada certificadora. É mais um tipo de publicidade que você pode fazer em relação a isso. Enquanto jurídico, né, a gente vê que essa nova abordagem da ANR, ela se alinha muito à cultura do compliance, né? O compliance, claro, é estar em conformidade com a legislação, mas muito além disso também tem a questão do preceito da ética, né? Então, alinhado aí a questão dos passos essenciais para implementar a ANR, a gente, dentro do compliance, que não deixa de incluir a questão da ANR, a gente tem aí o mapeamento dos riscos dentro da empresa, elaboração de políticas, né? Treinamento, conscientização para a liderança, para a equipe, criação de canais seguros, canais de denúncia e até mesmo de suporte psicológico para os colaboradores quando verificado que de fato ocorreu algo que necessita desse suporte, e o monitoramento constante, essa revisão de melhoria contínua, né? Eu peguei um caso emblemático de um banco que ele implementou o compliance e junto com o compliance ele criou um programa de saúde mental. E em 18 meses esse banco conseguiu reduzir em 35% de afastamentos, redução de rotatividade dentro da empresa e aumento da produtividade e do bem-estar organizacional, né? Então, os colaboradores, eles sentiram um ambiente seguro para que eles pudessem reportar eventual caso de assédio ou eventual problema com a saúde mental e que eles pudessem ser acolhidos naquele momento, né? Sem medo de represália ou que algo acontecesse com eles. Então, a gente vê que um programa de compliance alinhado com essa implementação da NR1 focada de fato na saúde mental e não somente na teoria, né, cumprindo ali o que o governo estabelece, as alterações no próprio PGR, mas de fato que a empresa busque cuidar da saúde mental do colaborador, traz um ganho absurdo tanto para o colaborador, mas também para o empresário, né? Eu volto a dizer, é muito importante também para a empresa. Reduz erro, falta, rotatividade, afastamento, passivo. Aumenta o valor dela no mercado para investidores, que é o que eles buscam isso também, a gente não pode dizer que não, né? Exatamente. Bom, então vamos lá. Eu acho que agora é o nosso momento do nosso bate-bola. Um pinga-fogo, vou chamar. Vamos colocar ela numa saia justa. Não, imagina. A gente quer conhecer um pouco mais, você falou aqui muito bem sobre essas questões, né? Então vamos tentar pensar um pouco mais em você como pessoa e unir a pessoa a psicóloga, né? Então eu vou te fazer umas perguntas e tu responde. Curto, rápido, assim, um pinga-fogo mesmo. Vamos lá, então. Algo que te faça lembrar por que você escolheu essa profissão? A escuta, né? A escuta de qualidade, assim. Meu primeiro contato com a psicologia foi atrás de um vidro de escuta. Então, assim, ali eu aprendi a diferença de escutar e de ouvir. Ouvir são sons emitidos, escutar é você compreender o que o outro diz. Muito bom. Então, isso me chamou muito a atenção e isso eu faço com muita qualidade. E é por isso que eu escolhi a psicologia, eu gosto de escutar. Que ótimo, ótimo. E um hábito que você não abre mão para manter a tua saúde mental? Não tem como fechar em um, né? Então, assim, Sim. Alimentação, atividade física, sono, são relações sociais positivas, tudo isso dentro de uma rotina. Para mim, saúde mental tem uma composição que está dentro de uma rotina e melhores escolhas.
Ótimo. Pra gente levar pra vida. Então, um livro, um filme ou uma série que traz essa reflexão sobre saúde mental, tu te recorda de algum? Eu me recordo, na verdade, assim, eu busco séries diversas na área da psicologia. O último que eu assisti foi Adolescência. Assisti também. Que traz ali um mundo obscuro da internet, cyberbullying. Sim. Então, tudo que está ligado à psicologia, em diversas temáticas, eu me interesso bastante. E recomendo assistir. Não, foi bem interessante. Algo que você precisou desprender para viver com mais leveza? Hábitos ruins, né? Dizer não. Dizer não a hábitos ruins. Limites. Isso é uma questão até pra gente conversar um dia sobre isso. É ele que vai levar vocês aos hábitos bons. Entendi. Bom, não estou aprendendo muito aqui. Estou levando para a vida. Um conselho, então, que você gostaria de dar para o trabalhador ou para um gestor que estiver ouvindo aí essa nossa conversa aqui, né, sobre saúde mental no trabalho? Tem uma frase que eu gosto muito e essa fica, acho que para os gestores das organizações, né? Pessoas emocionalmente saudáveis constroem empresas sustentáveis. Basicamente isso. Ótimo. E a última, para a gente deixar a Paula feliz aqui conosco, né? Qual é a sua visão, assim, a importância do psicólogo na identificação da prevenção dos riscos psicossociais nas empresas? Tu já falou bastante, mas agora para você dar esse resumo. Para fechar, né? É justamente você usar o profissional correto na área correta, né? Então, só o psicólogo tem essa capacidade técnica, estudou para isso, tem essa expertise de entender o emocional do ser humano e fazer análise, fazer propostas, a partir dali também usar testes, né? Então, assim, só o psicólogo tem essa capacidade, né, neste momento de analisar riscos psicossociais. Ótimo. Legal. Paula, a gente quer te agradecer imensamente. Saúde mental realmente é um tema urgente e importante, né? E a gente espera que esse episódio ele possa contribuir para gestores, para empresários, para que eles entendam que a saúde mental não é uma despesa, não é um gasto, né? E sim um investimento no colaborador, um investimento no negócio. Muito obrigada pela tua presença. Eu também agradeço. Esse tema foi importantíssimo, ele é urgente, ele não é só uma lei, ele é atual, ele tem que ter esse olhar humano, né? Esse olhar mais interativo, multidisciplinar. Então eu gostei muito, né? A nossa conversa assim foi maravilhosa, né? E eu te agradeço imensamente pelo teu tempo, pela tua expertise aqui conosco, né? E enfim, vou falar já aqui, depois eu deixo para tu falar, mas já vou lembrar para todos que curtam o nosso podcast aqui, compartilhem, né, essa nossa conversa, né, e também sigam o nosso canal, né, Lobo e Vazcast, né, que agora a gente está se aventurando e está sendo uma experiência maravilhosa, né. Obrigada, Paula. Agradeço o convite, meninas, muito bom estar aqui. Eu confesso que assim, eu perderia não, né? Eu ganharia muitas horas falando sobre saúde mental, assim, eu adoro. Uma pena, né, que a gente precisa encerrar. Tempo curto. Mas agradeço de coração a oportunidade. Acho que é meu papel, né, enquanto ser humano, né, neste lugar aqui, é disseminar cultura e disseminar conhecimento e principalmente disseminar saúde mental. Então, assim, é um tema que realmente eu amo e me coloco à disposição, como a Anaine me apresentou, sou psicóloga clínica, psicóloga organizacional, tenho uma empresa de saúde mental, então tudo que a organização também precisar em relação a essa implementação da NR1, pode contar comigo, pode me buscar nos meus canais também, @PaulaCamposDeSouza, né, no meu Instagram, também tem um podcast Solta Psi, nas minhas redes sociais PS, Consultoria Gestão de Saúde Mental, então assim, pode contar comigo para qualquer dúvida, questionamento, né, eu estarei aqui à disposição. Muito obrigada novamente pelo convite, meninas. Obrigada, não percam os próximos episódios. Até a próxima. Até a próxima.